Passamos ao item 10 da pauta. Projeto de lei de número 245/2019, do deputado senhor Pedro Lucas Fernandes, que cria o Fundo de Desenvolvimento, forma do substitutivo adotado pela CREDEM. Comunico que temos 2 requerimentos à mesa. Requerimento do deputado Júnior Amaral, pela retirada de pauta e também pela votação nominal de retirada de pauta. Com isso, dou de ofício a votação do nominal de ofício para retirar dou de nominal de ofício para votação do requerimento de retirada de pauta do projeto de lei número 245/2019. Para falar a favor da retirada de pauta, passa a palavra o deputado Júnior Amaral pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, demais deputados, boa tarde. Senhor presidente, o relator da matéria argumenta que, por ocasião da criação do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, o governo federal deslocou mais de 300 famílias. A proposição estabelece uma política destinada a amparar e capacitar comunidades adversamente afetadas por futuras realocações. E cabe salientar que, em março de 2020, na esteira da aprovação do acordo, o governo federal publicou uma resolução ordenando a remoção de centenas de famílias nos mesmos moldes de remoções anteriores. A medida foi barrada por uma liminar da Justiça Federal em decisão não definitiva. Por fim, salienta que esse tipo de remoção supostamente quebraria vínculos comunitários e alteraria modos tradicionais de vida sem garantir alternativas para a sustentabilidade das comunidades removidas. Por outro lado, o uso comercial do CLA para lançamentos de veículos espaciais certamente se reverterá em benefícios diversos para toda a população de Alcântara. Ademais, inserirá o Brasil em um rol seleto de países lançadores, o que se desdobrará também em diversos benefícios para o país. É um avanço do qual o Brasil não pode prescindir. Neste contexto, há que se buscar meios para se avançar de forma mais equilibrada possível. Entende-se que, na esteira dessa evolução, é possível que se busque transbordar eventuais receitas para o fomento de políticas públicas externas ao setor espacial. Contudo, ressalta-se que já há previsões legais para que isso ocorra. Há fundos como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, o FNDCT, que já se colocam como destinatários naturais de eventos, receitas que atividades comerciais de lançamentos a partir do CLA gerariam. Além disso, já existem projetos de lei que buscam respaldo financeiro a partir desse mesmo fato gerador, como é o caso do Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas de Alcântara. Ao mesmo tempo em que tais transversalidades de recursos fortalecem determinadas políticas públicas, podem onerar a competitividade da atividade fim a que se destinará ao uso comercial do CIA. No caso em análise, entendemos que a aprovação do PL 245 de 2019, sem um criterioso estudo, só para concluir, presidente, sem um criterioso estudo econômico e de mercado, pode impor riscos à própria viabilidade dessa eventual atividade comercial. Portanto, por entender como prematura a proposição de uma compensação financeira nos moldes em que o PL 245 de 2019 propõe, o senhor presidente solicita a retirada de pauta dessa matéria. Muito obrigado, deputado Júnior Amaral. Falar contra a retirada de pauta, deputado Camilo Caperi, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, o projeto apresentado pelo deputado Pedro Lucas Fernandes e também o projeto apensado do deputado Bira do Pindaré buscam remediar uma situação de fato criada com a concessão, com a votação, a aprovação pela Câmara e pelo Senado da República, e com a posterior sanção pelo presidente da República do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas que permite a exploração da base de lançamento de satélite de Alcântara por uma nação estrangeira. O que o projeto prevê é a utilização de parte da receita, 1%, das receitas financeiras auferidas pela União, pelos seus órgãos, entidades que obtiverem contratos de uso, pesquisa e o lançamento de satélites e foguetes no centro. Então, veja, certamente não será suficiente para inviabilizar a atividade, mas, em contrapartida, vai ter um impacto muito grande em compensar
a possibilidade, que é bastante grande, uma vez que foi suspensa a remoção por decisão da Justiça, de que essas populações sofram um desalojamento das suas terras tradicionais e fiquem desamparadas. O objetivo do deputado Bira do Pindaré, deputado Pedro, é justamente construir um ambiente que mostre que essas populações não serão prejudicadas para que essa base seja expandida. Então, nada mais justo do que se manter na pauta e nós possamos aprovar. Eu lembro que essa proposição é de um deputado de um partido de centro e de um partido de esquerda. Então, não é uma questão ideológica que está sendo colocada aqui, é uma questão simplesmente de reconhecimento e justiça com aquela população. Muito obrigado, senhor presidente. Contra a retirada de pauta. Obrigado, deputado Camilo Capiberibe. Orientação de bancada. Como voto o PSL? 1 minuto. PSL, sim. Como voto o PT? Como voto o PT, Éder Salom? PT vota contra a retirada. Como voto o PL? Como voto o PP? Como voto o PSD? A favor da retirada, senhor presidente. Como voto o MDB? Bloco PROS, PSC, PTB? Sim, a retirada de pauta. Como vota Republicanos? Como vota o PSDB? Como vota o PSB? Senhor presidente, me permita orientar pelo PSB. 1 minuto para orientação. O tempo que me é cabido. Eu sou do Maranhão, conheço muito bem essa matéria, e nós estamos aqui diante de um acontecimento que precisa de respostas adequadas e justas por parte dessa Casa Legislativa. Os quilombolas de Alcântara tem quase 80% da sua população é quilombola. Nós estamos diante de um município quilombola, e a base de Alcântara está lá. O que nós estamos aqui discutindo é apenas uma compensação financeira durante os períodos de lançamento. 1% das receitas destinada à compensação das comunidades locais. Nada mais justo e mais correto. E é uma proposição que tem a convergência, inclusive, de amplos setores, não só de partidos de esquerda, mas, como já foi dito aqui pelo nobre relator, deputado Camilo Capiberibe, também partidos de centro e da base do governo, que entendem que é necessário que estas comunidades sejam beneficiadas. Por isso, senhor presidente, eu sou contra a retirada de pauta e a posição do PSB. Como voto o DEM? Como voto o PDT? Solidariedade? Como voto Podemos? Como voto o PSOL? Presidente, o PSOL orienta não a retirada de pauta, né? Eu não consigo compreender por que querem retirar um projeto tão importante, tão necessário, como foi bem apresentado aqui, alguns exemplos pelo deputado Bira e como bem defendeu o deputado Camilo. Então, por isso, nós do PSOL somos não a retirada de pauta. Presidente, solidariedade. Como voto Novo, Avante, PCdoB, Cidadania, Patriota, PV, Rede. A Rede, senhor presidente, a Rede é contra a retirada, é um projeto meritório e justamente vem pedir a segurança para as famílias quilombolas que foram deslocadas de suas terras de ocupação. Dessa ocupação que é tão histórica, da mesma forma que já aconteceu muito no passado, esse projeto ele visa dar essa segurança. E é um momento que é necessário, porque vai trazer um alívio para essas famílias, para as comunidades quilombolas, justamente fazendo essa previsão desses recursos que são necessários para desenvolver projetos na área econômica, cultural, social. É uma medida justa. Então, a Rede é não a retirada desse projeto. Como voto Solidariedade? A gente percebe que esse projeto tem as suas divergências e convergências. Portanto, solidariedade a favor da retirada de pauta para melhor avaliação. Sim. Os deputados e deputadas podem iniciar a sua antes da votação. Queria usar o tempo de líder aí do PSB. Eu vou iniciar a votação e passo o tempo de líder para Vossa Excelência. Como Vossa Excelência quiser. Então, aberta a votação. Como vota o governo?
Como vota a oposição? Como vota a maioria? Como vota a minoria? Passo... Presidente, minoria vota contra a retirada de pauta. Pela oposição também, senhor presidente, é não a retirada. O governo vota pela retirada de pauta. Passo o tempo de liderança ao deputado Bira do Pindaré, pelo PSB. Senhor presidente, eu queria insistir na argumentação. Tempo de 7 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Eu queria insistir na argumentação, porque, veja, houve um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, sob o comando de Donald Trump e o presidente Bolsonaro, respectivamente. E esse acordo ele já foi e já nasceu ilegal, porque não houve respeito à Convenção 169 da OIT. Não houve consulta prévia, livre e informada em relação às comunidades quilombolas e o impacto dessa decisão que estava sendo tomada, inclusive por essa Casa Legislativa. Então, por essa razão, e considerando o histórico desse episódio, desse fato, né, que se desenvolve ali na cidade de Alcântara, eu acho que é muito importante que a gente aprofunde a reflexão. Porque quando esse projeto foi implantado, aconteceu exatamente isso. Centenas de famílias foram deslocadas de maneira forçada dos seus territórios para as chamadas agrovilas. Ofereceram mundos e fundos para essas comunidades e nunca cumpriram com aquilo que prometeram. E até hoje vivem com muita dificuldade nessas agrovilas. O projeto foi implantado. Nós somos totalmente favoráveis ao Programa Aeroespacial Brasileiro e ao funcionamento da base de Alcântara, inclusive fazendo acordo com qualquer que seja o país. Não temos restrição a nenhum país do mundo para estabelecer acordos para a utilização da base aeroespacial de Alcântara. O que nós não aceitamos, de maneira alguma, é que as comunidades quilombolas de Alcântara sejam simplesmente ignoradas. Aliás, mais do que isso, atropeladas nos seus direitos, completamente esquecidas. Vejam, mais uma vez, agora com essa proposta de expansão, com essa proposta de retomada de funcionamento da base, em acordo com os Estados Unidos, qual é a intenção do governo? A intenção do governo é expulsar comunidades quilombolas dos seus territórios. Isso é inadmissível. Inclusive, lá mesmo nos Estados Unidos da América, o Congresso americano está debatendo esse tema e tomou uma decisão há poucos dias, proibindo a utilização de qualquer recurso da nação, do país, dos Estados Unidos da América, para a expulsão de comunidades quilombolas. Ou seja, nem o parceiro desse acordo, que são os Estados Unidos da América, concordam com qualquer medida que seja prejudicial às comunidades quilombolas. Nós temos insistido, e esse é o teor do projeto aqui do deputado Pedro Lucas, que se juntou a ele um projeto de nossa autoria, são 2 projetos que convergiram. A intenção desse projeto é exatamente permitir a convivência entre as comunidades quilombolas e a base aeroespacial de Alcântara. É só isso que se quer. O que nós queremos é convencer o governo de que não precisa deslocar nenhuma comunidade para que aconteçam os lançamentos de qualquer que seja o foguete lá da base espacial de Alcântara. Não precisa. Basta implantar este projeto, garantir a constituição deste fundo, com apenas 1% da arrecadação que o governo possa oferir com este acordo e com tudo que vai girar em torno da operação da base aeroespacial de Alcântara. Basta aplicar 1% e garantir a compensação financeira através de um auxílio financeiro temporário durante os períodos de lançamento. Basta isso e as comunidades poderão continuar morando e vivendo nas suas terras, nos seus territórios. Não precisa expulsar ninguém. Você pode ter a convivência harmoniosa entre as comunidades quilombolas e o projeto de lançamento do Centro de Lançamento de Alcântara. Não precisa expulsar, porque não se lança foguete todo dia. Nós estivemos em Corru, né? O deputado Camilo Capiberibe estava na ocasião
junto com a comitiva do Ministério da Ciência e Tecnologia e parlamentares dessa casa. Nós vimos como funciona a base em Corru. Não se lança foguete todo dia. O que nós estamos propondo é que, nos períodos de lançamento, seja estabelecida uma espécie de defeso, seja garantido um auxílio compensatório, um auxílio financeiro para cada família dessas comunidades, porque durante aquele período de lançamento, elas não poderão ir ao mar e não poderão ir à roça. Então, nada mais justo do que uma compensação, é apenas isso. Isso já é garantido, por exemplo, para os pescadores, durante o período de defesa da Piracema. Por que que o quilombola, que vai ser atingido durante o período de lançamento em Alcântara, não pode também ter uma compensação financeira? Nada mais correto, nada mais inteligente, nada mais humano do que permitir essa convivência harmoniosa entre as comunidades locais quilombolas e o projeto de lançamento, o projeto do Centro de Lançamento de Alcântara. É isso que se quer, é isso que está se defendendo aqui. Parece que não compreende ou não quer entender. E é por essa razão, senhor presidente, que nós temos aqui insistido, não só na defesa desse projeto, que já digo e repito, de autoria do deputado Pedro Lucas, que é do PSL, Pedro Lucas Fernandes, é do PSL, né? Preside o PSL no Maranhão. Ainda está no PTB. Era PTB, agora PSL. De maneira que nós nos juntamos para que a gente possa construir uma convergência em favor das comunidades quilombolas de Alcântara. Eu peço aqui, assim, a consciência, né, dos colegas parlamentares dessa comissão, para que a gente permita que esse projeto seja analisado, para que ele seja aprovado. Nós temos outras comissões que ainda vão analisar e que assim a gente garanta esse benefício compensatório a todos os quilombolas e as quilombolas que habitam aquele lugar e que ninguém seja prejudicado. Senhor presidente, eu concluo aqui a minha fala, mas peço um tempo para Vossa Excelência, porque ainda vou também atribuir o meu voto nessa decisão. Muito obrigado, presidente, pela atenção a todos e todas. Pergunta aqui aos deputados que estão na sala, priorizando os que estão aqui, se já votaram. Quem não votou, votar, porque já atingimos o quórum e vamos encerrar a votação. 1 minuto para o deputado Helder, quanto o deputado Bira, para a gente poder encerrar. 1 minuto também, Bom, obrigado, presidente Carlos Veras. Eu quero me somar aqui, né, às palavras do deputado Bira do Pindaré, do Camilo Capiberibe. É fundamental que a gente faça um debate sério sobre essa questão. Eu estive, junto com o deputado Bira, quando presidente da Comissão de Direitos Humanos, numa diligência em Alcântara, conhecia as agrovilas, conhecia a população quilombola daquela ilha, e nós sabemos que há um descaso grande em relação às comunidades quilombolas. Não se trata, como já foi dito, de um posicionamento contra o projeto aeroespacial, ao acordo em que o Brasil celebrou, mas é preciso que essas comunidades sejam compensadas porque efetivamente há um impacto naquela região. E considero fundamental que esse projeto continue a sua tramitação, seja aprovado. Eu faço um apelo à base do governo, né, para que retire efetivamente essa proposta de adiar. Né? Infelizmente, a votação está encerrada, mas é lamentável que a gente não dê prosseguimento a um debate tão importante como esse em defesa das comunidades quilombolas. Declaro a votação encerrada. 1 minuto para o deputado Éder Mauro. Eu pedi 1 minuto também, presidente. Vossa Excelência tem a preferência. Vivi, eu falo logo após a Vivi. Não, eu vou... Só um minuto, só para anunciar o resultado. Sim, 3, 9, não. Rejeitada a retirada de pauta. Vou dar 1 minuto para Vossas Excelências e a gente tem a ordem do dia. A gente tem que ir para o projeto, então peço a Vossas Excelências que sejam bastante breves. Deputada Vivi Reis. Obrigada, presidente. Eu queria só aqui fazer uma observação sobre a questão do novo método que nós estamos, dessa votação que precisa dar a presença na casa. Eu queria falar de um caso muito especial, que é da deputada Erundina.
né? A deputada Irundina, que faz parte desta comissão também, atua aqui sempre se fazendo presente, sempre trazendo, né, a sua experiência, trazendo propostas importantes, né? Todo mundo sabe da brilhante atuação dela. E, infelizmente, ela não tem como votar, né? Ela está sendo impedida de votar, porque não tem como uma senhora de 86 anos hoje vir até aqui, fazer viagens semanais até Brasília para dar presença na casa e participar das votações. Então, eu já deixo aqui registrado nessa comissão a qual ela faz parte, né, da necessidade da gente ter atenção a essas especificidades e entender, né, que a não votação dela não é uma ausência ou uma negligência ou uma não responsabilidade com a casa, com as votações e com os processos, mas sim pela questão do novo método que está sendo aplicado e que a impede de poder participar das votações. Obrigado, deputada Vivi Reis. Deputado Éder Mauro, por 1 minuto, para a gente poder passar a leitura do parecer. Mas já foi 5, agora. Deixa eu ler o relatório, porque com certeza deve ter votação posteriormente, aí eu vou dar o tempo de todos vocês, viu? Não se preocupe que não vai faltar espaço e tempo para vossas excelências falar, não. Eu vou lhe dar um também. Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, quando a gente fala dessa questão lá de Alcântara, eu me lembro que, se não estou enganado, em 2019, alguns parlamentares lá do Maranhão eram contra. Não queriam, de maneira nenhuma, essa base lá. Eu, inclusive, me lembro na ocasião de que disse que, se vocês não quiserem, eu quero lá no estado do Pará. E o Marajó, a nossa ilha do Marajó, tem localização muito melhor para fazer esses lançamentos. Mas, infelizmente, permaneceu onde era, né? E agora a gente fica ouvindo coisas de que os quilombolas não estão sendo atendidos, de que estão sendo massacrados. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que vai trazer muito progresso para a ilha, vai trazer muito progresso para o próprio Maranhão, que é um estado vizinho, de coração, e a gente espera que isso acabe e a gente possa fluir melhor com a situação lá da base de Alcântara. Obrigado, deputado. Eli Borges, deputado, por 1 minuto. Presidente, as coisas nesse país, elas são assim mesmo diferentes da rotina normal, né? Nós temos essa questão da base de Alcântara, nós temos a questão dos quilombolas, que também pessoas que têm um histórico de sofrimento muito grande e no passado de muito sofrimento. E essa propositura aqui, eu até acho que com o presencial que volta agora, nós vamos precisar de ganhar tempo, inclusive alguns projetos aqui, para fazer debates mais profundos, a famosa missa de corpo presente, para que a gente não tenha certos embates que talvez são desnecessários. Eu acho que construção de textos melhores, mais propositivos, que analise todos os aspectos e todas as partes, essa comissão precisa de fazer de forma madura. Eu vou dizer um negócio para Vossa Excelência aqui. Eu lembro que na outra comissão foi criando um clima ruim e depois não se votou as coisas. Acho que é uma comissão que pode produzir muito, mas desde que haja uma coerência. Eu vejo matérias aqui que não é hora de votar hoje. E se houver uma coerência das partes, a gente pode construir um caminho melhor nas coisas. Então, se pede esse bom senso que é característico de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, deputado. Inclusive, a gente está sempre divulgando com antecedência a pauta. Estamos procurando colocar aqui, na visão da presidência desta comissão, os projetos que nós julgamos ter o mínimo de conflitos, principalmente nos conflitos ideológicos. Estamos procurando, mas aos poucos nós vamos dialogando, sempre conversando com o deputado Evaí também, que é líder do governo, sobre determinados projetos. Passamos agora à leitura do relatório. Passo para o relator Camilo Capiberibe. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se do projeto de lei número 245 de 2019, apensado PL número 4.878 de 2019, que cria o Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Carentes e Quilombolas de Alcântara. Autor do projeto principal, o deputado Pedro Lucas Fernandes, e o apensado deputado Bira do Pindaré, membro dessa comissão. Relatório.
Projeto em análise cria o Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Carentes e Quilombolas Se quiser direto de ao voto, Alcântara. pode ir, tá? Oi? Deputado? Se quiser direto ao voto, pode ir. Perfeito. É bem curtinho o relatório, só para que todos Fique possam à vontade, compreender fique à vontade, o que deputado. nós estamos votando. Como é curtinho, eu vou aproveitar e vou ler o relatório. O projeto de lei detalha que os recursos do fundo serão provenientes de dotações orçamentárias da União, de doações e contribuições que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas em dinheiro, valores, bens, móveis e imóveis, do percentual de 1% das receitas financeiras que a União, seus órgãos e entidades obtiverem com contratos de uso, pesquisa ou de lançamento de satélites e foguetes no centro de lançamento e, finalmente, de rendimentos de qualquer natureza que venha a oferir como remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio. A proposição assegura em seu artigo 2º, parágrafo 3º, que pelo menos 50% dos recursos Pedir do silêncio fundo... no plenário. Silêncio, por favor, Vossas Excelências. O deputado está lendo um relatório que vocês vão votar em instantes. 50% dos recursos do fundo deverão ser empregados em programas e projetos dirigidos às comunidades de quilombolas do município de Alcântara. O projeto de lei ainda determina que a destinação dos recursos do fundo será definida por um conselho gestor composto de um representante da Aeronáutica, um representante do Estado do Maranhão, um representante do município de Alcântara, um representante da Fundação Palmares, um representante da Agência Espacial Brasileira, um representante do SEBRAE Maranhão, 3 representantes de movimentos populares, 3 representantes das comunidades quilombolas, um representante de entidades sindicais de trabalhadores e um representante de entidades empresariais. O artigo 6º da proposição define como prioritárias as aplicações de recursos em projetos nas seguintes áreas: saúde, educação, infraestrutura, aproveitamento econômico racional e sustentável em benefício das comunidades e projetos de empreendedorismo. Em 13 de setembro de 2019, foi apensada a proposição principal, o projeto de lei número 4.878 de 2019, de autoria do deputado Bira do Pindaré, que, abre aspas, estabelece a concessão do benefício temporário de assistência financeira às comunidades quilombolas atingidas pelo funcionamento da base espacial em atividade no Brasil, fecha aspas. O projeto de lei número 245 de 2019 foi distribuído para as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Direitos Humanos e Minorias, Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e de Cidadania. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a proposição recebeu parecer favorável na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Aloysio Mendes. Encerrado o prazo para recebimento de emendas na Comissão de Direitos Humanos e Minoria em 12 de novembro de 2019, não foram apresentadas quaisquer emendas à proposição. Vamos ao relatório. Para implantar o centro de lançamento de Alcântara, no início dos anos 80, o governo federal deslocou famílias quilombolas de suas terras historicamente ocupadas. Foram mais de 300 famílias quilombolas adversamente afetadas pela construção e posterior operação do centro de lançamentos. Além de perder a terra na qual residiam, essas comunidades quilombolas também perderam os recursos naturais da área que ocupavam e de onde tiravam seu sustento. Entre outras coisas, os assentamentos para onde essas famílias foram transferidas, a 40 quilômetros de sua antiga moradia no litoral, afastaram esses quilombolas de sua principal fonte de sustento econômico, a pesca. Segundo o artigo publicado no Brasil de Fato, até hoje, nenhuma indenização foi concedida às famílias removidas. De acordo com o artigo, os quilombolas removidos da área da base passaram metade de suas vidas lutando pelo direito às terras tradicionais e à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. No final de 2019, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram um acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, viabilizando assim o uso da base de Alcântara pelos norte-americanos. Mas, como previsto desde a assinatura inicial do acordo em março de 2019, ainda há necessidade de expandir a área do centro de lançamento de Alcântara dos atuais 8.000 hectares para 20.000 hectares. As estimativas mais conservadoras dão conta de que tal expansão atinja diretamente 800 famílias em 31 comunidades de quilombolas que teriam que ser reassentadas. Ao criar o Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Carentes e Quilombolas de Alcântara, o presente projeto busca precisamente trazer alívio e segurança para as comunidades de quilombolas de Alcântara, dotando-as dos recursos necessários para desenvolver projetos de natureza econômica, cultural e social. É particularmente meritória a destinação de um percentual das receitas financeiras que a União, seus órgãos e entidades
venham a obter com qualquer contrato de uso, pesquisa ou de lançamentos de satélite e foguetes no Centro de Lançamento de Alcântara e a constituição de um conselho gestor, com a participação de movimentos populares e de representantes das comunidades quilombolas responsável pela destinação dos recursos do fundo. De fato, a proposição corrige o equívoco de realocação traumática dos anos 80, que negligenciou a atenção às necessidades básicas de uma comunidade tradicional acostumada a atividades relacionadas à pesca artesanal. Como bem colocou o professor Linhares em sua dissertação de mestrado na Universidade Federal do Maranhão, em 1999, abre aspas, ao distanciar tais comunidades do mar, fez com que se prejudicasse uma economia de subsistência e autonomia baseada na pesca, subjugando os quilombolas à posição de consumidores ou revendedores da produção pesqueira, ocorrendo a partir disso uma maior dependência externa. Por outro lado, a proposição estabelece uma política destinada a amparar e capacitar comunidades adversamente afetadas por futuras realocações. Cabe salientar que, em março de 2020, na esteira da aprovação do acordo, o governo federal publicou uma resolução ordenando a remoção de centenas de famílias nos mesmos moldes de remoções anteriores. A medida foi barrada por uma liminar da Justiça Federal em decisão não definitiva. Como se comprovou com os estudos sobre as realocações de famílias quilombolas nos anos 80, esse tipo de remoção quebra vínculos comunitários e altera modos tradicionais de vida sem garantir alternativas para a sustentabilidade das comunidades removidas. Tal sustentabilidade é o principal objetivo do artigo 6º do projeto, que define as áreas prioritárias para a aplicação dos recursos financeiros do fundo. São elas a saúde, a educação, a infraestrutura, o aproveitamento econômico sustentável e, mais importante, projetos de empreendedorismo visando a autossuficiência econômica das comunidades carentes e quilombolas. Com relação à proposição a pensar do projeto de lei número 4.878 de 2019, do deputado Bira do Pindaré, é plenamente meritória a concessão de benefício temporário de assistência financeira às comunidades quilombolas durante o tempo que durar a restrição territorial e marítima às famílias atingidas pelo funcionamento da base de Alcântara. Outro sim, o substitutivo aprovado no âmbito da CREDEM incorpora integralmente o teor do projeto de lei número 4.878 de 2019. A proposição original, ao acrescentar um artigo 9º e um parágrafo único dedicados à concessão de benefício temporário aos habitantes que sofrerem restrição territorial e marítima durante as atividades de lançamento. Assim, pelo exposto no mérito, voto pela aprovação do projeto de lei número 245 de 2019 e do projeto de lei número 4.878 de 2019, apensado ao primeiro, na forma do substitutivo, aprovado na Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. É o voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu, pelo regimento, peço vistas desse projeto. Deputado Paulo Bengtson. Vistas concedida ao deputado Paulo Bengtson. Vista conjunta. Eu só lembrar, Paulo, estava se tentando construir um acordo ali entre a deputada Vivi Reis e o deputado Eli Borges, para votar esse projeto agora, sem obstrução, e retirar de pauta o 12. Então, se Vossa Excelência pede vista, esse acordo lá está impossibilitado. Deputado Quero dar só mais um minuto para vocês poderem refletir, para não prejudicar o acordo que o deputado Elis Borges está tratando com a deputada Vivi. O que eu prometi para o deputado Bira foi o meu voto e o meu, né? E eu estaria a postos honrando isso em função desse outro projeto que eu conversei com a deputada Vivi, inclusive dizendo a ela que há certas questões que é melhor a coerência e a disposição do diálogo do que a gente criar uma situação, e numa situação criada, com certeza vocês vão ganhar, só que a vida não é só o hoje, a vida é o amanhã também, é o depois da manhã. Então, eu não falei pelos outros, e eles tinham a posição deles, eu respeito. Eu apenas disse que, nesse caso, em função
do outro item da pauta, eu teria esta posição, Eli. Mas eu faço apelo ao deputado Paulo, né, que eu vou, como relatora, retirar o item 12, atendendo o pedido do deputado Eli Borges, e eu gostaria de fazer esse apelo ao deputado Paulo, para que ele reveja a sua posição de pedir vistas, para que a gente possa aprovar ainda hoje esse relatório que foi agora apresentado pelo deputado Camilo. Eu endosso o apelo da deputada Vivi. Como dizer não para a nossa deputada do Pará? Aê! Né? Embora nossas divergências com a deputada Vivi, eu seria obrigado a aceitar a sua proposta, deputada Vivi. Muito bem, Nós vamos acompanhar para que seja retirada de pauta. Muito bem, muito bem. Já Muito deixei obrigado. registrado, pode retirar o item 12 da pauta. Muito obrigado a Vossas Excelências pela grande maturidade e construção de consenso. Eu disse na minha posse nessa comissão, aqui nós vamos construir pontes, não muros. E Vossas Excelências deram uma grande demonstração nesse momento agora. Aberta a discussão, encerrada a discussão, para encaminhar. Não havendo queira encaminhar, vamos direto à votação. Aos deputados e deputadas que são favoráveis ao projeto de lei de número 245/2019 do deputado Pedro Lucas Fernandes, que cria o Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Carentes e Quilombolas de Alcântara, apensado o PL 4.878/2019, com a relatoria do deputado Camilo Capiberibe, pela aprovação deste e do PL 4.878/2019, apensado na forma do substitutivo adotado pela CREDEM. Os deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, apenas 30 segundos. Pois não, para Bira agradecer do Pindaré.